Shalom, meus queridos e amados irmãos, estudiantes da Palavra de Deus. Alabanza, aleluia, glória a Deus. Aqui, pastor e professor Ilmar Satemeri Keller Kaiser. Hoje estou aposentado como professor regular do ensino de Geografia e História e Filosofia, Sociologia, Ensino Religioso, Língua Portuguesa. Nós aposentamos no estado de Minas Gerais e agora estamos aqui na Europa, na ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, pelo Centro de Excelência de Educação Cristã e Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos com as nossas aulas pelo YouTube, estamos em todas as plataformas. Nossos canais no YouTube, Seminário Teológico Bereshit, Baú do Escriba e o meu nome, Ilmar Sater César. Lá você encontrará essas aulas disponíveis gratuitamente para estudar a Bíblia conosco. Estamos estudando o livro de Isaías. Na aula passada falamos da história, né? O que tem de história no livro de Isaías, com datas, com épocas e com o nome dos reis. Lembrando que ele começou o ministério no tempo do rei Uzias, quando estava morrendo, e não fala no tempo que ele morreu, mas diz a tradição judaica que ele teria sido morto por Manassés, que é filho de Ezequias. E teria sido morto de maneira violenta, cerrado pelo meio. Mas não temos essa... A citação que nós temos, ela é Hebreus, né? Quando fala sobre os heróis da fé, fala alguns cerrados e tal. Então pode ser que seja esse Isaías. A aula de hoje falaremos um pouquinho sobre aquele episódio de Jesus de Nazaré, em Lucas 4, registrado por Lucas, e que é o episódio da leitura de Isaías 61:1. O judeu, quando foi para o exílio, ficou sem o templo. Criaram, então, lá no exílio, criaram as sinagogas, onde havia um local que havia 10 homens anciãos ou mais, que era o coro chamado Mineiam, podia abrir uma sinagoga. Eles criaram várias sinagogas no exílio. Quando regressaram para Jerusalém, nas 3 levas, né, 538, 458 e 445 a.C., sob 3 comandos diferentes, primeiro Zorobabel e Josué, depois o comando de Esdras e depois o comando de Neemias, eles regressaram com esse costume da sinagoga. Eles implantaram a sinagoga em toda a região do Israel antigo, da Palestina, vamos dizer assim, né? Então havia muitas sinagogas. Em Nazaré, Jesus nasceu e foi criado em Nazaré, mas não nasceu em Nazaré, ele era de Nazaré, José morava em Nazaré, Maria morava em Nazaré, mas para nascer ele foi a Belém, que tinha que ser de Belemita, tinha que ser da tribo, eles eram da tribo de Judá. E Belém de Judá estava na profecia de Miqueias que de lá haveria de nascer o Salvador. Então houve um recenseamento e Jesus vai nascer em Belém, né? José e Maria vão para lá e depois de lá ele apresenta Jesus, espera o resguardo, põe o nome de Jesus e vai para o Egito. Fuga para o Egito. Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C., portanto Jesus nasceu no ano 6, no mínimo, antes de Cristo. É interessante nascer antes de Cristo, é porque há um erro no calendário, né? O calendário tem erros. Então, eles voltam, deve ter ficado no mínimo uns 2 anos no Egito, volta para Nazaré e depois Jesus muda para Cafarnaum, que é na beira-mar, no Mar da Galileia, né? Mas ele um dia está, depois do ministério dele, iniciar o ministério, ele vai a Nazaré. E chegando lá, ele vai à sinagoga. Quando ele está na sinagoga, diz Lucas 4, 16, 28, que foi dado a ele o rolo para a leitura da lei e dos profetas, né? A leitura da lei fazia-se num ano inteiro, da festa da Sucote na festa da Sucote. Começava e iniciava no 8º dia, que era chamado Simchat Torá, quer dizer, alegria da lei. Então, eles começavam a leitura, dividiam os capítulos da Torá, que são os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, dividiu de maneira que concluísse naquele dia. No decorrer do tempo, da história, eles colocaram os profetas, pedaços de profeta, porções. Não dava para ler os profetas todos, maiores e menores, e os posteriores e anteriores, né? A Bíblia hebraica tem 24 livros, né? Tem muitas junções de livros. Esdras e Neemias é um só, Reis é um só, Crônicas é um só, Samuel é um só. Então são só 24. E eles dividiram em Torá, que é os 5 da lei, Neviim, que são os profetas anteriores, que são os livros históricos, e os posteriores, que são os maiores e menores, e os escritos, que são os poéticos. Naquele dia era Paraxá de número 51. Paraxá é porção, pedaço da Torá. E Haftará é pedacinho dos profetas anteriores e posteriores.
e dos escritos chamados Ketuvim. Então, eles fizeram a tabelinha de maneira que dividia em 54 semanas. 54 sábados, cada sábado ele lia um pedaço da lei e um pedacinho dos profetas e dos escritos. Naquele dia que ele chegou ali, era a paraxá de número 51, chamado Nitzavim. O nome das paraxás era dado de acordo com o primeiro versículo, primeira palavra do versículo que ia ler na lei. Como nesse dia começava em Deuteronômio 29, a primeira palavrinha é Nitzavim. Então a paraxá 51 é a paraxá chamada Nitzavim. E nela tinha o trecho do Isaías 61, que Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim e me enviou a pregar boas novas aos pobres e evangelizar. Ele leu isso na sinagoga em Nazaré, falou: hoje se cumpriu essa palavra, que eu sou esse que está aqui. E o povo escandalizou e queria matá-lo, né? Nazaré fica no alto da montanha, eu estive lá em 2011, e aliás fui eu que preguei lá, na altura da cidade de Nazaré ali, onde você, olhando para baixo, vê a área do Esdraelon, a planície de Israel. Eles levaram Jesus até aquele local para empurrá-lo dali para baixo, chama um monte do precipício. Mas miraculosamente ele saiu do meio deles e eles não acharam Jesus mais e ele escapou, porque não poderia, né, morrer tão cedo, nem daquele jeito, ser empurrado, como Judas amarrou-se, suicidou-se, né? Judas, ele fez o quê? Amarrou a corda dele numa árvore, na árvore não aguentou, ele espatifou lá no chão, né? Então ele suicidou-se. Então, nesse dia, a leitura que estava marcada na semana 51, qual é a vantagem disso aqui? A gente fica sabendo que está faltando exatamente 2 semanas para começar a festa do Pentecostes, do tabernáculo, Sucote. Porque ela era uma festa de 7 dias, depois acrescentou o 8º, que era quando encerrava o ciclo da leitura anual, o Simchat Torah. Então, quer dizer, está faltando 2 semanas para começar a festa da Sucote. Com esse detalhe da leitura na sinagoga de Nazaré, a gente consegue saber em que ponto ou em que mês está acontecendo esse fato. Esse é um sinalizador que Lucas fez muito bem isso, que Lucas colocou vários GPS no livro dele, no evangelho dele, para a gente saber. Ele diz assim: tinha Jesus cerca de 30 anos quando começou o ministério. João Batista começou no ano do Tibério, quando Caifás era sacerdote, quando Pôncio Pilatos era governador. Ele vai citando, no ano de quando Quirino era governador da Síria, aconteceu o recenseamento. Quer dizer, ele coloca GPS, ele coloca marcos, de maneira que você vai, pilares, né? De maneira que você vai localizando, sabendo em que data nós estamos. Tem 46 anos que o templo está sendo construído, tu vai destruir ele de uma hora para outra? Então, 46 anos que o templo começou a ser reconstruído no ano 20. Já estávamos no ano 26 depois, né? Ou antes um pouco, se não contar o zero, né? Dá 46, mas se contar o zero, menos 1 para mais 1 é 2 anos. Então nós teríamos, o ano seria o ano 18, né? Antes de Cristo. Então é isso. Nessa aula de hoje nós falamos sobre a leitura da Paraxá 51, chamada Nitzavim, na sinagoga de Nazaré, que foi onde foi lido o texto de Isaías 61. Fica na paz, tchau, tchau.